Bom, vou gravar esse vídeo aqui porque isso veio na minha cabeça agora. Na verdade, eu já estava com isso. Vamos ver aqui. Louvor. Significado. Louvor. Significado. Celebração ou manifestação honrosa, homenagem, louvação, um monumento em, não sei o que isso deve ser, L, aos mortos. 2. Ato ou efeito de louvar. Aí pode ser C, né? Louvar-se. Aí semelhantes, admiração, afeição, amizade. Louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. O uso da palavra louvor pode ser empregado em frases que representam situações de glória ou orgulho ao cumprir e realizar determinada tarefa ou ação. Bom, por que eu comecei com esse assunto aqui? Simplesmente porque o que se vê hoje, dentro da maior parte dos templos, não é louvor de verdade. Não é louvor de verdade. Muito se tem louvado ao homem. A gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos aí. Eu vou usar a palavra que está escrita aí na tela, a louvação ao homem. As pessoas não louvam mais a Deus. Elas louvam a si mesmas. Existem músicas que podem ser cantadas como um testemunho de vida, sim. Não há problema algum nisso. O problema é quando faz-se disso uma regra para dizer que é louvor a Deus e é louvor a situações e pessoas. Aí entramos no cerne da questão, que é que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmo, que iriam louvar a criatura ao invés do Criador. E essa é a época que nós estamos vivendo hoje. Essa é a época que nós estamos vivendo.
louvor à criatura. Aí é impossível não fazer esse paralelo, né? Que criatura que estaria gostando de ser louvada e homenageada dentro dos templos, no lugar de, ou se não é o próprio Deus? Quem é? Você já sabe. Satanás, esse desgraçado. Isso aí. Então, irmãos, temos que tomar muito cuidado com o tipo de música que se diz ser louvor dentro da casa de Deus, né? Tipo de música que diz ser louvor, porque se tem uma coisa que Satanás é especialista, em mudar o sentido das coisas e fazer com que a criatura seja louvada, seja exaltada no lugar do Criador. E aí está tudo errado. Aí, como eu costumava brincar com um colega meu, aí já não vale mais o que está escrito. Para quem faz isso, né? Porque a palavra de Deus, ela é um guia de regra, de fé e prática para quem diz que crê em Jesus. Agora, como quem crê em Jesus, ou quem diz que crê em Jesus, admite ser louvado? Ou como quem crê em Jesus, ou quem diz que crê em Jesus, admite, mesmo percebendo que não é um louvor a Deus, admite que essas músicas sejam cantadas como se fosse um louvor a Deus, e ainda fingem que é um louvor a Deus, colaborando com Satanás de uma maneira tão convincente que dão até glória a Deus. Aleluia, Senhor. Cuidado, irmãos. Cuidado, igreja. Cristo, de fato, ele está voltando. E esse é um tempo onde os demônios estão enganando com uma força muito grande e com uma sabedoria utilizada no meio do povo de Deus jamais vista. Esse é o tempo da apostasia, o tempo do afastar-se de Deus. E qual medida mais inteligente do que essa seria se o diabo conseguisse fazer o povo se afastar de Deus, pensando que está se aproximando de Deus? Ao longo dos anos eu tenho visto Satanás infiltrado com maestria dentro das igrejas. E vendo isso aí, eu não posso concordar com um negócio desse, sabendo e vendo que o que está sendo colocado não é um louvor a Deus, é um louvor a qualquer outra coisa. Um exemplo bem claro, prático,
E nada difícil de se entender é o fato de terem criado o próprio Satanás, o próprio demônio criou ao longo dos anos. Isso não tem de muito tempo pra cá não, tá? Vamos dizer aí que de talvez menos de uma década pra cá. Balada gospel. Isso, vinha se divertir ao som de músicas que exaltam a Deus. Você que é jovem, convide uma pessoa para participar da balada gospel que vai ter na sua igreja. E aí a pessoa, ela pensa que ela está servindo a Deus. E na verdade ela está ajudando as pessoas a participar de um sincretismo religioso, de uma maquiagem bem feita por Satanás e seus demônios, onde as pessoas vêm para a igreja. Preste atenção no que eu estou ensinando agora, porque isso é a palavra de Deus. Elas vêm para a igreja pensando estar louvando a Deus, pensando estar ouvindo a genuína palavra de Deus. E na verdade, aqueles que a dirigem estão as transformando em 2 vezes filhos da perdição. É o que está acontecendo. 2 vezes filhos da perdição. Porque se você percorre o mundo procurando um prosélito e aí você conquista ele e traz ele para dentro, coloca ele lá dentro, e quando chega lá ele ouve doutrina de demônios, não a palavra de Deus, não costumes santos. Aí você transformou essa alma que já estava perdida em 2 vezes filhos da perdição, porque você colocou um tipo de engano no coração dela, dizendo que ela estava sendo encaminhada para a salvação, o que é uma mentira muito grande, porque pois onde pode ser ou pode haver a verdadeira salvação real dada por Jesus Cristo, quando as pessoas estão fazendo coreografias, dancinhas, dando suas rodadinhas nos altares, colocando uniformes, inclusive colocando uniformes como se fossem, sabe, aquelas torcidas de futebol americano. Eu imagino que os demônios devem dar risada com isso, vendo essas pessoas blasfemarem contra Deus, acreditando que estão servindo ao verdadeiro Deus. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja. Cuidado. A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Tem certeza que você tem ouvido? E o que você tem ouvido? O que você tem ouvido tem sido Deus falando? E se você já percebeu que não é Deus falando, você se opôs a isso? Sim? Se você se opôs, parabéns. Parabéns. Agora, se você não fez isso, eu estou aqui para te dizer que o inferno está esperando por você. E eu queria dizer outra coisa, que Satanás sabe muito bem para onde ele vai, junto com seus anjos. E é para lá que ele quer levar você. E todos quantos ele conseguir enganar. E são hoje milhares de formas perfeitas de engano
que ele tem colocado no coração do povo chamado povo de Deus. E agora é uma coisa que eu tenho visto é que é uma época tão difícil, tão difícil mesmo, e é uma época tão triste, em que está sendo necessário evangelizar crente. Eu nunca pensei que chegaríamos nessa época em que seria necessário evangelizar crente. Bom, agora são 3h45. 3h45. Não só porque eu trabalho, mas a seriedade do evangelho incomoda a quem quer fazer a vontade de Deus, de verdade. Então o Espírito de Deus, ele incomoda. Por que você acha que eu gravo esse tipo de vídeo falando desse tipo de assunto? É porque Deus quer que você abra os seus olhos. É porque Deus está vendo tudo que Satanás está fazendo. É que ele está vendo o tamanho do engano que está sendo colocado sobre o povo. E porque ele também está vendo o tamanho da tristeza que ele vai ter daqui mais um pouco de tempo. Porque o povo, mesmo com todos esses alertas da parte de Deus, não abriu os olhos. O povo está embriagado, mas não é embriagado com a presença de Deus, é embriagado com a presença de Satanás. Satanás sabe fazer isso muito bem, inclusive ele imita isso muito bem. Existem louvores que se chamam de louvores, né? Existem louvores, vou falar de novo, que se chamam de louvores, cantados hoje em milhares de congregações, que não são louvores, são técnicas de persuasão, e eu não vou nem falar humana não, tá? Você achou que eu ia falar técnica de persuasão humana? Você se enganou. São técnicas de persuasão ensinadas por demônios. Eles dão as estratégias para os seus líderes. Você sabia que existem ministérios que, orientados por demônios, isso aí, ouça bem o que eu estou falando, Deus está falando com você. Existem ministérios orientados por demônios. Como é que eles fazem isso? Orientam as suas lideranças e fazem como se fosse uma explosão de crescimento. E aquele ministério cresce assim, exponencialmente. Abrem-se igrejas em 1, 2, 3, 4, 5 bairros. Daqui a pouco aquela denominação está aberta em todo o estado, aí daqui a pouco ela migra para outros estados e vai abrindo, e eles treinam pessoas para multiplicar, como diz, né, na linguagem deles, treinam pessoas para ganhar mais pessoas, e assim vão indo, sob orientação de demônios. Escuta, Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele está querendo levar o máximo de almas possíveis com ele. E uma coisa que tem acontecido ao longo dos anos é que, porque os cristãos da nossa época estão cegos, porque se cegaram a si mesmos, não querem ver. Querem o seu bem-estar, querem o seu conforto, não querem se indispor com o mundo das trevas. Como quem diz, deixa eles lá
E eu aqui, vou viver minha vidinha e tá tudo bem, vou continuar frequentando a minha congregação e tá tudo beleza. Mas não é assim. A realidade espiritual que está acontecendo não é isso. Quando Deus olha e vê densas trevas, vê o povo tateando no escuro. E aí eu me lembro de Paulo que dizia: agora eu golpeio não como quem golpeia o ar. Porque quando você olha com os verdadeiros olhos da fé, você não dá soco no escuro e nem soco no nada. Você entende agora o que diz a palavra de Deus? Porque as nossas armas são poderosas em Deus. Então, quando você tem armas poderosas em Deus, você acerta o seu oponente, acerta o seu inimigo. E ele sente o seu golpe, porque a sua mão, o seu braço é direcionado por Deus. Como quem diz: meu filho, minha filha, pode deixar aqui, ó, tá vendo? É nessa direção. Pode dar o seu melhor golpe. Pode acertar aí. Isso. E aí, sob a orientação dele, o mundo das trevas é exposto. E o que eu estou fazendo aqui não é bem visto, não é bem quisto por essa turma. Tanto pelos demônios que estão maquinando, orquestrando e executando grande parte das coisas que estão acontecendo hoje na congregação, quanto também por seus defensores. Você já reparou que se você falar a verdade, se você começar a se incomodar e a denunciar tudo que você está vendo de errado numa igreja que se chama igreja, você já reparou que você ou vai ter que sair de lá porque não vão suportar você, ou você vai ter que parar de falar e vai ter que fingir que não sabe e que não está vendo aquilo que você está vendo. Assim Satanás tem feito de um louvor da igreja. O louvor da igreja tem ficado debaixo do teto da igreja. Ele não tem subido. Eu não vou dizer que essa música é uma música satânica. Exatamente essa música é uma música satânica. Mas tem um tipo de música hoje em dia que diz assim, ó: e a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Bom, não se enganem, essa igreja que aí está não vai ser arrebatada. Essa igreja que aí está, falo com tristeza, por isso gravo esse tipo de vídeo, para que Deus possa alertar aos irmãos. Essa igreja que aí está fazendo dancinhas, essa igreja que aí está fazendo balada gospel, essa igreja que está aí ensinando doutrina de demônios, ela não será arrebatada e vai ser grande o desespero. Irmãos, eu lembro da palavra agora pelo Espírito Santo de Deus, que está no livro de Apocalipse, que diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não incorrais nos seus castigos e nas suas pragas.
O próprio Deus dizendo para que você não coadule, para que você não compactue, para que você não concorde, para que você bata o pé e diga, tá errado. Eu não vou engolir isso, tá errado. O próprio Deus dizendo para você, sai dela. Você acha que eu não consigo congregar porque eu sou chato? Porque eu sou muito exigente? Porque eu acho que os meus filhos são melhores que os filhos dos outros irmãos? Será que é por causa disso que eu não consigo congregar em outras igrejas? Você acha que eu não consigo congregar porque eu me acho melhor que os pastores que estão pregando por aí? Você acha que eu não consigo congregar porque eu olho lá para dentro e vejo que as pessoas que estão lá são piores do que eu? De forma alguma. De forma alguma. E eu falo com tristeza. Gostaria muito. Mas, como está escrito, conhecereis a verdade. E essa mesma verdade que você conheceu, ela te liberta. Então não tem como eu me colocar debaixo de um jugo desigual novamente e me prender como um cão que volta à sua própria coleira e diz assim, olha, eu estou tentando aqui, coloca essa coleira no meu pescoço para você me controlar de novo, meu dono. Deus, através do seu espírito, através da leitura da palavra, através da busca da palavra, ele me libertou. Não existe mais como eu ser preso e nem deixar que os meus sejam presos. Eu não posso permitir isso. Então eu não posso permitir que os meus entrem e fiquem nessa igreja que não vai ser arrebatada. A noiva está sendo preparada no mundo inteiro, mas a igreja está dormindo profundamente. E à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, vem aí o noivo. E todas estavam dormindo. Todas, irmãos, atenção, todas elas. É necessário que se pregue a salvação. É necessário que se pregue o arrependimento de pecados. É necessário que se pregue que Cristo está voltando, sim. Que é necessário você se dobrar, é necessário voltar à cruz. É necessário abrir mão do estilo de vida pecaminoso que muitos irmãos estão vivendo. É necessário, caso contrário, o inferno é certo. Caso contrário, o fogo é certo. E Satanás não quer que a igreja ouça esse tipo de coisa, ao contrário, faz ela gritar e cantar em alto e bom som. E a igreja será arrebatada num pisca, maquiando em seus corações uma falsa sensação de salvação e de vida eterna com Deus. Ele é astuto, ele é sábio, ele é inteligente. Ele fez Salomão cair com toda a sabedoria que Deus tinha dado para ele, mesmo com a sabedoria dada pelo próprio Deus. Ele fez Salomão cair. O que você acha que ele vai fazer com essa gente sem cérebro, que não busca Deus, que não lê a Bíblia? O que você acha que ele tem feito há décadas dentro dessas igrejas, de pessoas que ficam gritando
e rodando e se atirando no chão, dizendo que é o mover do Espírito Santo de Deus. O que você acha que eles estão fazendo dentro dessas igrejas? Dentro desses locais onde está se dizendo que está servindo a Deus? Bom, eu vou contar um testemunho aqui de uma pessoa que me contou e que viveu esse testemunho. Uma irmã que frequentava um culto, onde, sabe, onde sempre tem aquelas revelações, onde uma outra irmã sempre revelava para a vida de todo mundo que estava lá. E ela saía e ia de banco em banco, ou de cadeira em cadeira, ou rodopiando, ou gritando as tais línguas espirituais estranhas, e profetizava um monte de coisa sobre a maior parte das pessoas que estavam ali. Só que dessa irmã que viveu o testemunho, essa outra irmã não revelava nada. Também porque essa irmã, ela ficava repreendendo em espírito, enquanto aquela outra estava revelando e estava rodando ali pela igreja, entregando os recados de Jeová. Passado um tempo, houve um episódio em que foi repreendido aquele demônio e aquela irmã caiu possessa. E as escamas caíram dos olhos daquela que antes estava possessa, e Deus a libertou. Passado um tempo, ela encontrou com essa irmã no mercado e cumprimentou normalmente: oi, tudo bem? Como é que tá? E aí essa irmã, a irmã das ditas revelações, falou: irmã fulana, eu achava que era o Espírito Santo me usando e era o diabo. Era o diabo. Irmã, misericórdia. Pensou no que eu acabei de falar? Ela também. Ela pensou que era Deus. Mas tendo sido liberta, percebeu que era o diabo. E quantos não estão assim? Tem milhares e milhares de pessoas enganadas assim hoje. Muitas e muitas. E esse é o plano de Satanás. Enganar. Enganar. Levar pessoas ao inferno, acreditando que na sua trajetória estavam sendo encaminhadas para o céu. Será que faz algum sentido isso para você? Faz algum sentido você
ter hoje que buscar discernimento espiritual para não ser enganado ou ser enganada? Faz algum sentido para você? Você acha que eu falo essas coisas da minha cabeça, simplesmente de experiências que eu tenho, ou simplesmente do que eu leio, ou a inspiração vem do alto? Existem coisas que enquanto eu estou falando, eu sinto algumas coisas. E como é que pode uma igreja inteira enganada, roubada espiritualmente, sem perceber, sem enxergar, sem ver? Acorda, acorda, igreja, acorda.